Glórias a Deus, quero saudar a amada igreja na paz do Senhor. Amém. Amém. Motivo de alegria desta oportunidade. Vamos abrir a palavra do Senhor. Livro de Josué. Livro de Josué, no seu capítulo de número 24. Quero aqui estender o meu agradecimento a toda esta família que foi recebido aqui juntamente com a minha esposa, a irmã Lídia, na terça-feira passada, na reunião de obreiros, e estou muito feliz por fazer parte dessa casa. Estive por 17 anos no campo de Santos, Belém, Campo de Santos, onde estava como pastor setorial, mas Deus me trouxe para cá, para escrever uma nova história da minha vida, juntamente com a minha esposa. Entender aqui, meu agradecimento ao pastor Marcos, por esta confiança. Amém? Culto da família. Hoje eu quero trazer uma palavra para a família neste lugar. Livro de Josué, capítulo 24, verso 14, diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor, e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a qual serviram os vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vós parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos. Você pode profetizar isso? Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Aqui nós estamos diante de um relato deste grande líder chamado Josué, aonde teve um grande desafio de substituir Moisés. E agora nós vamos ver que Josué está no final da sua vida, e ele, ao decorrer do longo trajeto como líder, ele observava os altos e baixos deste povo aqui, que ele era o líder, e no final da sua vida, ele vai convocar e vai relatar que o Senhor fez grandes coisas a eles. E quando nós olhamos esse texto, ele vai falar de grandes milagres que o Senhor fez, desde o momento que eles saíram do Egito, até o momento que eles estavam na terra a qual o Senhor havia prometido. E nós vamos ver que Deus cuidou deste povo de uma forma sobrenatural, tanto no deserto, quando ele abriu o mar vermelho, que eles passaram os pés a seco, aonde eles viram os egípcios morrerem afogados, aonde havia uma nuvem para que o sol não queimasse a pele, havia uma coluna de fogo para que o frio do deserto não o congelasse, havia alimento, o sapato crescia com os seus pés, e nós vamos ver que a água saía da rocha. Nós vamos ver que Deus fez grandes milagres por este povo. E agora nós vamos ver que Josué está muito preocupado, porque ele vai partir, e este povo vai continuar, e agora ele vai trazer aqui a este povo uma colocação, que eles deveriam escolher, o que eles queriam, o que eles iriam reverenciar daqui para frente, quando Josué partisse, e ele vai ser bem claro: eu já tomei minha decisão, eu e a minha família vamos servir ao Senhor. Agora vocês têm que escolher o que vocês querem, porque o interessante aqui, Josué está falando com aqueles que são os filhos que adentraram na terra, porque os seus pais foram mortos pela desobediência, porque eles desobedeceram ao Senhor, e agora os filhos entram e têm a oportunidade de viver tudo novo, e têm a oportunidade de andar diante do Senhor com sinceridade, agradando ao Senhor, e vivendo dias maravilhosos na sua presença. Mas nós vamos ver que a história não era assim, porque
no momento eles serviam a Deus e no outro momento eles estavam longe do Senhor. No momento eles agradavam o Senhor e no momento eles se distanciavam de Deus. E agora nós vamos trazer essa história da seguinte forma: estes que são os filhos viram os erros dos seus pais. O tocante dessa história é essa, porque quando nós temos observado aquilo que deu errado, nós não vamos repetir os erros, porque sabemos que vai dar errado, não tem como dar certo, porque agora, estes que estavam aqui, essas famílias que estavam reunidas, eles poderiam viver o melhor de Deus, mas se obedecessem ao Senhor, se pegassem os exemplos que não deram certo e colocassem e aplicassem esses exemplos. Quando nós, hoje na escola bíblica, eu estava aqui observando o pastor Marcos dando a aula, e ele falava de um novo nascimento, de não errar o alvo, de fazer tudo diferente, porque o segredo da vida é esse: do momento que nós tivemos o encontro com o Senhor, nós temos que fazer tudo diferente. Tem pessoas aqui que tiveram a infelicidade de crescer em lares desestruturados, onde pai violento, onde o pai batia na sua mãe, na sua esposa. Então, muitos cresceram debaixo de uma visão muito ruim, que causou marcas, que trouxe cicatrizes, mas agora é um novo tempo. Agora é um tempo onde você, eu, tem a oportunidade de fazer tudo diferente. Se houve divórcio na minha família, no meu casamento não vai haver. Amém? Você pode dizer isso? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde se desiste muito fácil, onde se abre mão muito fácil das coisas. Porque o que Deus quer da nossa vida? Que nós servimos a palavra, seguimos a palavra, aplicamos a palavra, vivemos a palavra. Se eu cresci num lar desestruturado e aquilo me feriu e aquilo me fez mal, o que eu vou reproduzir agora quando eu tenho a minha família? Aí que está a questão. Porque muitas vezes no gabinete, aonde eu estava pastoreando, eu recebia pessoas que relatavam coisas terríveis e eu pensava assim: como pode dentro de um lar cristão isso acontecer? Um dia eu estava numa igreja, aonde um pastor, era um círculo de oração, eu estava ali na igreja e o pastor chegou, um pastor que congregava conosco, e ele chegou, sabe, desesperado, e ele falou para mim assim: eu vou me separar. Aí aquilo me pegou de surpresa, porque não dava demonstrações que estaria chegando nesse ponto. E aí eu fui até o gabinete com ele, ele começou a relatar várias situações, e é muito difícil, porque a pessoa que relata para você que quer terminar um casamento, ele vem com toda razão e todo argumento para que isso aconteça. Só que dentro daquela conversa, que casou muito novo, foi muito precipitado, mas já se passaram mais de 25 anos, e aí eu estou falando, enquanto o pastor está falando comigo, eu estou falando com Deus. Senhor, o que eu falo para ele? Daqui a pouco, quando ele acabou de falar, aí Deus falou no meu coração, dizendo assim: pergunta para ele se eu erro quando eu dou uma família. Porque eu convivi um pouco no lar daquele pastor, eu via como a esposa tratava os filhos, a casa, como tratava ele, o carinho, tudo arrumado, e eu fiquei espantado quando ele trouxe aquela palavra. E aí eu perguntei, porque ele me contou um pouco da história no início da vida. Ele falou assim: a minha vida foi muito difícil, passamos necessidade, e hoje, graças a Deus, temos uma vida abastância, as coisas, Deus nos abençoou. E aí Deus falou para mim: pergunta para ele se aonde ele chegou sozinho, se não tinha alguém do lado dele, ajudando ele nos momentos mais difíceis da sua vida. E aí no momento que ele para, eu pergunto: você chegou aqui até aqui sozinho? Aí ele parou para escutar. Como é que foi a sua história no início? E com o que você tem hoje? Como você vive hoje? Nós temos que entender uma coisa: dentro de um relacionamento não pode haver ingratidão, porque tudo há um início, tudo há uma trajetória e tudo há uma história que se forma dentro
de uma unidade, dentro de uma união. E quando eu estava falando sobre aquilo, sobre os pontos que deveriam ser relembrados por ele, o Espírito Santo tomou o coração dele e ele caiu em lágrimas. E ele falou assim: o que eu tenho que fazer? E o Senhor me instruiu em tudo o que ele deveria fazer. E ele foi para casa. E o tempo passou e eu notei que a esposa dele começou a vir para a igreja um pouco mais feliz. E aí um dia ela chegou para mim e falou: pastor, eu estou muito feliz. Aí eu falei: por quê, minha irmã? Meu marido mudou demais, porque eu não reconheço mais. Hoje ele me trata bem, hoje ele traz flores, me leva para jantar. Pastor, a minha casa mudou. Eu estou vivendo um sonho que eu sempre sonhei. Porque quando eu falei para ele: rapaz, casamento é investimento. Tudo que você investe, você vai colher desse investimento. Aquilo que você não faz, não está acostumado a fazer, faça, porque você vai ver o fruto de toda a plantação que você tem plantado. Porque não adianta nós exigirmos algo sem nós darmos nada em troca. Nós temos que entender uma coisa, é que nem quando eu estou fazendo o casamento eu falo: ninguém casa para ser feliz, mas casa-se para fazer o outro feliz. Porque quando eu olho para minha esposa, eu invisto nela, com certeza o retorno é certo, o retorno é maravilhoso. Então quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que os erros repetidos destroem a família. Hoje nós estamos vivenciando um tempo difícil na família, aonde a tecnologia, a internet, o celular tem roubado o tempo da comunhão, tem roubado um tempo daquela conversa na mesa, tem roubado um tempo da preocupação familiar. Hoje a internet tem tomado o tempo do diálogo, e o diálogo é muito importante para o crescimento e o avanço da família. Sem diálogo ninguém chega a lugar nenhum. O diálogo é o princípio para uma família estruturada, porque nós vivemos um tempo onde um janta no quarto, outro janta no outro, um está no celular ali, outro está aqui. Isso tem trazido grandes prejuízos para a família. Mas dentro de tudo isso nós temos que entender que Deus tem algo especial para mim e para você, porque a nossa família é o exemplo para aqueles que não têm a Deus, para aqueles que não servem a Deus. E tudo isso tem que ser trabalhado, tudo isso tem que ser plantado, tem que ser investido, tem que ter investimento. A família não caminha sozinha, a família ela não produz frutos sozinha, tem que haver investimento, tem que haver, sabe, tempo, diálogo, tem que haver, sabe, algo que vá trazer resultado. E aí a palavra do Senhor, ela vai ser bem clara aqui. Josué, ele define uma postura e uma situação. Ele está convicto que ele precisa, a família dele está totalmente no Senhor. E este povo aqui, que viram os erros dos seus pais, estavam cometendo os mesmos erros, estavam desagradando ao Senhor. Então eu tenho, no meu tempo, nesta geração, eu tenho como fazer as coisas certas. Se aquilo que eu vivi deu errado, se aquilo que eu vivi fracassou, na minha família não vai haver fracasso. Não vai haver fracasso. Sabe por quê? Porque Deus te dá as ferramentas para você investir da forma certa. Deus te dá condições para você ser o melhor pai, para ser a melhor mãe, para ser o melhor esposo, para ser a melhor esposa. Deus nos dá essas condições, porque nós temos a presença do Espírito Santo, que nos guia em tudo que nós vamos fazer, porque o nosso Deus é o Deus da família. O nosso Deus é o Deus da família, porque nós vamos ver Jesus no primeiro milagre, ele escolhe o quê? Um casamento para estar. E o interessante é que os noivos, eles tiveram um cuidado de convidar Jesus para dentro daquele casamento, e aquele casamento só não foi fadado ao fracasso, porque Jesus estava lá, dentro daquela festa, porque eles prepararam tudo, tiveram cuidado de preparar tudo, mas dentro daquele casamento, o vinho acabou, a alegria faltou, mas Jesus estava presente.
Tem momentos que dentro da família, no casamento, vai haver algumas situações difíceis. Mas eu quero dizer nessa noite, se Jesus estiver dentro do lar, estiver dentro da casa, dentro da família, pode ter certeza que dentro das situações difíceis, das circunstâncias que nós não sabemos o que fazer, Ele vai nos dar a direção, e nós vamos conseguir. Por quê? Porque nós não vamos abrir mão, nós não vamos, jogar nada para o alto, mas nós vamos lutar, porque nós sabemos a importância, você sabe a importância, porque eu entendo também que dentro de todas essas coisas, hoje, o mais fácil é abandonar, o mais fácil é abrir mão, porque se você abrir o teu coração para alguém, que de repente você tem um filho que está dando trabalho, que está longe do caminho do Senhor, está entristecendo o seu coração, e se você falar para essa pessoa, contar o que está acontecendo, essa pessoa que não conhece a sua história, não conhece a história do nascimento do seu filho, como foi gerado, todo o cuidado que foi ali implantado, ele vai dar uma opinião dizendo assim: lança fora, está dando trabalho? Manda embora, não perde tempo não. Mas você sabe, só você sabe o preço, só você sabe o preço do filho, da filha, de um casamento. Então quero dizer para você nessa noite, lute por isso, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, difíceis, fugindo um pouco do controle, pode ter certeza de uma coisa: quando Jesus está no meio da casa, tudo é transformado. Toda seta do inferno que vem para atingir a família é colocada por terra. Sabe por quê? Porque tem um Deus dentro do seu lar, tem um Deus que te guarda, tem um Deus que ama a sua família, tem um Deus que não errou quando instituiu a família, quando te uniu a toda a sua família. Deus não errou. Porque muitas vezes as circunstâncias quer mostrar para você que foi um erro, as coisas estão fora do controle, mas eu quero dizer, é um momento, é só um momento, vai passar. Sabe por quê? Porque Deus está ali presente, Deus está contemplando tudo, Deus muitas vezes vê a lágrima onde ninguém vê, mas Ele tem um tempo determinado para que o milagre aconteça, tem um tempo determinado para a mudança da circunstância, mas o que importa é isso: não desista, não abra mão, não entrega nada para o diabo, mas coloca tudo na mão do Senhor, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus da família, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que restitui, Ele é o Deus que traz o sentimento novamente aonde está ofuscado. Ele é Deus. E agora nós vamos ver aqui a palavra de Deus trazendo um confronto a essas pessoas, a essas famílias. E o interessante é que Josué ele vai colocar algo específico. O que vocês querem fazer? Que Deus vocês querem servir? Os deuses ao qual seus pais serviram, além do deserto, que fizeram eles errarem e morrerem, ou ao Deus que é todo-poderoso, o Deus que não perde batalha, o Deus que cuida, o Deus que transforma, o Deus que opera milagre, o Deus que salva, o Deus que entra e transforma. Porque o segredo de uma família estruturada é ter um altar de oração dentro da casa, é a família estar orando junto. Um dia, um pastor pregando, um pastor ancião já, e alguém perguntou para ele assim: pastor, qual o segredo de todos os seus filhos serem pastores, sua família toda servindo ao Senhor? E o pastor falou: o segredo é o culto no lar. Nós nunca deixamos de fazer o nosso culto dentro da nossa casa, e a nossa casa hoje serve ao Senhor, porque hoje nós estamos vivendo dias difíceis, igreja, onde o adversário ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir, e muitas vezes ele tem encontrado facilidades, e muitas vezes nós ouvimos que famílias foram dilaceradas, mas não lá fora, dentro da igreja.
Porque muitas vezes está faltando trazer Jesus para esse convívio. Porque a família, ela vive debaixo de ataques ferozes. Porque o maior alvo do adversário é destruir a família. Porque se ele destrói uma família, ele destrói uma igreja. Então, quando nós temos essa convicção que nós servimos um Deus que é poderoso e que aquilo que está fora do lugar, ele pode retornar ao lugar novamente, porque Deus é poderoso para fazer, nós não vamos abrir mão de nada, mas nós vamos lutar, perseverar e alcançar o objetivo, que é podermos falar essa palavra aqui: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o inimigo não vai prevalecer, o inimigo não vai vencer, porque isso aqui é uma questão de convicção. Nada vai abalar o meu casamento. Os meus filhos são do Senhor, e ponto final. A promessa de Deus sobre a vida do meu filho, se ele está longe hoje, não está aqui ao seu lado, pode ter certeza, não cesse de orar, porque no próximo culto ele poderá estar aqui adorando o Senhor. Porque é uma questão de convicção, é uma questão de certeza, de dizer: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, porque é promessa de Deus. É promessa de Deus. Nós não podemos aceitar, nós não podemos, aceitar facilmente o que está acontecendo, porque nós servimos um Deus que é poderoso. E se o nosso Deus é poderoso, o inimigo não vai vencer. E nós vamos prevalecer na maior ferramenta que nós temos, que é a oração e a palavra. Palavra e oração. Ir aos pés daquele que pode mudar a história. Ir aos pés daquele que pode mudar a circunstância da situação. Porque é fácil desistir. Porque o que eu vejo de pessoas desistindo. Mas nós não vamos desistir. Porque nós não vamos reproduzir os erros do passado, mas nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus. E se aquilo que agrada a Deus, se eu colocar em prática, toda a minha família está no mesmo conceito e vai ser agradada também. Se eu, como esposo, eu agradar o Senhor, a minha esposa vai estar feliz, os meus filhos vão estar felizes, porque o princípio é esse: primeiro eu faço para Deus, depois eu atinjo toda a minha casa. Primeiro é Deus, todo o conceito é Deus, depois é a casa. Quem erra, primeiro atinge Deus, depois atinge a casa. Tudo é Deus, porque os olhos dele estão sobre toda parte. Porque quando se erra, quem erra tem o movimento de olhar para o lado, olhar para trás, mas quando nós servimos a Deus, nós olhamos para cima, porque Ele está nos olhando e nos observando. Porque o segredo aqui é esse, meus irmãos, é vivermos uma vida para o Senhor, colocando a nossa casa no altar de Deus, e o inimigo não vai prevalecer contra a nossa família, porque nós sabemos as promessas que Deus tem com a nossa geração. Nós sabemos a promessa que Deus tem com os nossos filhos. Nós sabemos a promessa. E toda promessa tem que ter uma resistência. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos preceitos que se levantam a cada dia. Coisas que querem nos pegar de surpresa, nos tirar o chão, nos abalar espiritualmente e fisicamente. Mas pode ter certeza de uma coisa: Deus nunca perdeu o controle da sua família. Tudo está no controle de Deus. Então eu quero dizer nessa noite para você que está aqui, ou você que está me vendo pela internet, não desista da sua família. Persevere, porque tem um Deus que está contigo. Tem um Deus que está guerreando esta guerra que você está vivendo. Não abra mão de nada, por mais pesado que seja. Não desista. Mas pastor, já são tantos anos em oração, mas eu quero dizer que o amanhã pertence a Deus. Pode ser o amanhã que você vai viver o maior milagre dentro da tua casa. Pode ser amanhã. Não desista.
porque quem desiste não alcança milagre, quem desiste não glorifica a Deus, mas quem vai até o final, glorifica a Deus e conta testemunho que vai edificar a muitos. Porque o certo é esse, é dentro do meu tempo, eu estabelecer aquilo que eu sei que vai dar certo, e não estabelecer aquilo que eu sei que deu errado. Se deu errado, eu não vou reproduzir, mas aquilo que der certo, eu vou reproduzir com certeza, porque isso vai ser eficaz, porque isso vai agradar a Deus. Se eu não fui bem tratado, eu vou tratar bem. Se eu não recebi amor, eu vou amar. Porque tem pessoas que cresceram em lares que não receberam amor, não receberam afeto, não receberam carinho. E aí quando adentram numa família, tem dificuldade de expressar carinho, expressar amor, dizer que ama. Então são situações que não viveu, e é difícil reproduzir. Mas quando a presença de Deus entra, quando o Espírito Santo se apodera, o Senhor nos mostra o que é o amor. O amor de Deus nos constrange, o amor de Deus através da sua presença em nós, transforma o nosso coração. Ele tira um coração que foi muitas vezes rejeitado e põe um coração de sentimento de amor. Então eu quero dizer nessa noite, a presença de Deus se apodere de ti através do Espírito Santo, e aquilo que está ferido dentro do teu coração vai ser curado nessa noite, porque Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Viva o melhor de Deus, sinta a presença do Espírito Santo te abraçando. De repente você chegou aqui triste, aquebrantada, mas eu quero dizer nessa noite, o Espírito Santo te abraça neste momento. O Espírito Santo te abraça neste momento. Aleluia! O Espírito de Deus te abraça. De repente faz tempo que você não ganha um abraço, vai sentindo a presença dele te abraçando nessa noite. Vai sentindo a presença dele te tocando nessa noite. Porque tem pessoas que não conseguem glorificar a Deus, não é porque não quer, é porque muitas vezes tenta e não sente nada. Mas nessa noite o coração que está curado vai poder glorificar a Deus, vai poder exaltar o nome do Senhor. Porque não tem como adorar a Deus ferido, não tem como adorar a Deus machucado, não tem como adorar a Deus com palavras que machucam. Mas quando o Espírito Santo vem, quando ele vem, ele vem para curar. Ele vem para curar, aleluia. Vai sentindo a presença dele aí, vai sentindo a cura do Senhor sobre a tua vida, vai sentindo o amor de Deus descendo sobre ti nessa noite, aleluia. E fechando o texto aqui, nós entendemos que nós temos tudo para poder viver o melhor de Deus. Muitas vezes criamos dificuldades, nós mesmos colocamos empecilhos por coisas que não queremos fazer, mas que devemos fazer. O que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Às vezes, dentro de uma situação, dentro do lar, é só um exemplo. Tem coisas que nos chateia, e aí você fecha o coração, eu não vou fazer. Mas é o contrário, aí que você tem que fazer. Porque eu aprendi o segredo, dentro dos trabalhos de casais, palavra mágica, do marido para a esposa. Quando há aquele desentendimento, a palavra mágica é essa: me perdoa, eu errei, e eu te amo. Desmonta na hora, acabou a confusão. Por quê? Porque nós temos que ter essa inteligência de Cristo para saber lidar com os conflitos. Porque quando nós sabemos lidar com os conflitos, o inimigo não adentra. O inimigo não adentra e não participa, não dorme brigado, mas a comunhão não é interrompida por causa da inteligência. Porque nós temos que ter o domínio para resolver os problemas.
Porque relacionamento não é fácil, mas nós temos a inteligência de Cristo para nos dar a direção do que fazer e como fazer. É por isso que eu iniciei falando, tem coisas que eu preciso fazer para que as coisas vão bem. Então que nessa noite você entenda que Deus está com você. Deus está ao seu favor. Quando tem alguém dentro da família querendo, Deus vai com você. Quando tem alguém da família que determina algo falando assim, eu vou lutar, eu vou ver minha família crescendo, eu vou ver minha família abençoada, o meu lar vai ser abençoado, a presença de Deus vai encher essa casa, vai ter paz de Deus aqui, não vai ter mais guerra, não vai ter conflito, não vai ter mais discussão, mas vai ter paz. Aí ele pega aquela palavra e começa a trabalhar para que aquela palavra aconteça dentro da nossa casa. Nós temos que receber, nós temos que ser inteligentes, porque o inimigo, ele é astuto, ele prepara situações pequenas para trazer grandes problemas, que muitas vezes é difícil resolver, mas quando você dentro dos pequenos problemas, você já sabe, detecta, o negócio não cresce, e aí a presença de Deus e o nome do Senhor é glorificado. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você, não desista da sua família, vai até o fim, vai até o fim. Se hoje não está bom, amanhã vai ficar muito bom, porque Deus tem promessa na nossa vida. Com a permissão do pastor Marcos, posso colocar a igreja de pé? Vamos ficar de pé neste momento. Quero fazer uma oração pela família nessa noite. Aleluia. Eu quero que você agora traga à sua memória a dificuldade que está dentro da sua casa, dentro do seu lar. Aquilo que tem abalado um pouco as estruturas, ou trazido tristeza. E dentro dessa tristeza, muitas vezes abala a família, por coisas às vezes que são tão pequenas, tão simples, mas que são deixadas de lado. Às vezes é a falta de um perdão. Você sabia disso? Eu estava num trabalho de família, e quando um músico da igreja pediu uma oportunidade, e aí nós demos, e ele falou assim, eu quero pedir perdão para minha esposa. E no momento, pastor Marcos, que ele falou, eu quero pedir perdão, a esposa dele derramou em lágrimas, desabou em lágrimas de tanto chorar, e todo mundo assustou. E aí quando se passou o microfone para ela, depois que ela se recompôs, ela falou assim, igreja, 25 anos eu esperava por esse perdão. Então tem coisas que precisam ser, não pode ser deixada de lado, precisam imediatamente ser consertadas. Então eu quero que você feche os seus olhos, você que está com a sua família aí, feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, amado e querido Pai, diante da Tua presença nós estamos, Pai. Neste culto, Senhor, aonde Josué ele vai declarar, Senhor, que ele e a casa dele serviria o Senhor. E dentro disso tudo, Senhor, nós sabemos que tem muitas circunstâncias, Senhor, que querem abalar o seio familiar, Senhor, que querem trazer prejuízos enormes, Pai, ao ponto, Senhor, das famílias serem dilaceradas, Pai. Mas nessa noite, a Tua presença está aqui, Senhor amado. A Tua presença, Senhor Pai, está, Senhor Pai, neste lugar, Senhor Pai, e que neste momento, Senhor, os meus irmãos estão orando comigo, Senhor, cada um pela sua família, Senhor Pai, adentra, Senhor Pai, no meio desta oração, Senhor, contempla, Senhor, essas palavras, Senhor, palavras do pensamento, Senhor amado, os conflitos, Senhor, que estão acontecendo, as dificuldades, Senhor
Senhor, Pai, que não estão sendo conseguidas ser resolvidas, Pai. Pai, muitas vezes é a falta de perdão, Senhor, é o amor que se esfriou, é o sentimento, Senhor, Pai, que foi abradado, Senhor, pelas circunstâncias, Senhor amado. Mas nessa noite, Pai, o Senhor é o Deus da família, o Senhor está aqui para mudar o quadro, o Senhor está aqui para entrar dentro deste lar, o Senhor está aqui para mudar essa situação. Senhor meu Deus, traz a cura nessa noite, Senhor, traz a restauração, Senhor amado. Deus, Tu és poderoso para fazer, Tu és poderoso para trazer a restituição dentro desta família, Tu és poderoso, Senhor, para trazer a restauração, Senhor. Pai, a Tua presença, Pai, que a Tua presença, Pai amado, adentre agora, Senhor amado, dentro, Senhor, de cada família, cada lar, Senhor amado, aonde havia, Senhor meu Deus, dificuldade, Senhor, vai haver transformação, Pai. Aonde havia contenda, vai haver paz. Aonde havia falta de sentimento, vai haver amor, Senhor amado. Aonde havia falta de perdão, ó Senhor amado, vai haver cura, Senhor. Ó Deus, que o Senhor toque agora, Pai, sobre todos aqueles, Pai, que estão orando comigo, restaurando, abençoando, transformando, Senhor amado, porque o Senhor é o Deus da família. Abençoe a todas as famílias, em nome de Jesus.